Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus estamos iniciando essa live aqui, né? Cabo. Vamos precisamente na casa do nosso irmão Elias Santos. Ficamos de pé e vamos orar, a fim de que Deus permaneça nos ajudando e nos abençoando. Oramos assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus que nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por tudo quanto tem concedido a cada um de nós, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando do teu amor, da sua misericórdia para com a humanidade, Senhor. Usa cada um que vai passar por aqui, que vão te louvar, que vão falar sua palavra como um instrumento vivo em suas mãos. Ó bendito e amado Deus, nós te pedimos, te rogando todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar, ouviremos nosso irmão Elias Santos louvar Jesus com os hinos congregacionais em nome de Jesus. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor Jesus com o hino de número 6. Você que está em sua casa nesse momento, vamos adorar conosco? Pegue a sua harpa, abra a sua harpa e vamos louvar ao Senhor Jesus. Hino de número 6. Tu na maldição da cruz elevaste o teu amor, em rogar, Senhor Jesus, Pai, perdoa o transgressor. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar e me curar. Ó sim, queres todos renovar. O maligno tentador é o autor da perdição, do pecado, mal e dor, da doença e da aflição. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar e me curar. Ó sim, queres todos renovar. Tu levaste, ó bom Jesus, o pecado, o mal e a dor, e a doença sobre a cruz. És o grande Salvador. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar e me curar. Ó sim, queres todos renovar. Deus é bom, quer sempre o bem do oprimido pecador. Mal nenhum em si Deus tem. Deus é luz, Deus é amor. Queres com vigor muitas almas despertar. Queres, ó Senhor, transformar e me curar. Ó sim, queres todos renovar. Glória a Deus. Nós ainda vamos estar louvando o hino de número 304. Glória a Deus, com alegria, toda a igreja, você aí na sua casa que está acompanhando esse culto em seu lar, louve conosco. Glória a Deus. Hino 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci de andor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei.
na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos serve Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela luz faz-me triunfar com alegria. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre és onde estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer, o meu barco guia bem. Se Jesus me conduz, posso sossegar, a face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ouviremos a dança louvar Jesus, em nome de Jesus. A face adorada de Jesus verei, Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Essa noite o Senhor quer te convidar a se render aos pés do Senhor Jesus e reconhecer que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Medite na letra desse hino e vamos louvar juntos assim. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isto reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho coração, que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés, eu nunca em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que faltar e fazes transformar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada.
que eu poderia errar. Eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e a tudo que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Deixe o que faltar e faz-se transformar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Toca, Senhor, teu povo. Muda quem eu sou. Quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual a do Senhor. E que cada passo meu para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e a tudo que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que faltar e faz-se transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Eu quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. Amém. Aleluia, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que faz. Aí quem dizia, aleluia, quando Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos, e achava que ele era o que podia fazer, mas Deus mudou o caráter daquele homem. Aleluia, Deus muda, não importa o que você esteja passando, a dificuldade, o problema, Deus está presente e Ele é Deus autossuficiente para mudar a tua situação. Louvado seja o nome de Jesus. Ouviremos nosso irmão, o auxiliar Elias Santos. Logo após, nosso irmão Edivá também louva Jesus. Amém. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde meu Deus está no céu, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Também no meu coração, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Deus é fiel. Você crê? Ele é fiel na sua vida. Creia tão somente. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Cante conosco. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel.
Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Deus é fiel? Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti. Você crê? Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome santo de Jesus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu também quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Dizer que Deus já se faz presente aqui. Aleluia. Né? Nós já sentimos a sua presença. E você aí pode sentir também. É só se ligar nas palavras, Glória nos a Deus. louvores, que Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Pois Deus, Ele cuida de cada um dos seus servos. Né? Estamos alegres, vamos louvar o Senhor. Meu Deus é mais que abundante, minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes, El Shaddai cuida de mim. Glória a Deus. Meu Deus é mais que abundante,
que a figueira não floresça e a terra toda estremeça. Levanto minhas mãos a ti, El Shaddai, cuida de mim. Amém, meus irmãos, Ele é o Deus que cuida de nós, né? Estava sentado ali meditando no cuidado de Deus, como Ele cuida, né? Quando o rei Ezequias foi ameaçado por Senaqueribe, a gente vê o cuidado de Deus. Deus disse: descanse. Deus não fez, nem mandou muita coisa, nem uma legião de anjos, apenas um anjo só matou 185 mil. Esse é o Deus que cuida do seu povo. Ele está cuidando de você. Talvez você não esteja percebendo isso, porque muitas das vezes você está querendo que Deus ele faça o que você está querendo no momento, mas na verdade Ele está cuidando de você. E quando Deus dá aquilo a cada um de nós que nós não desejamos, mas serve para a edificação de nossas vidas, é porque Ele está cuidando de nós. Então Ele está cuidando de você. Espere e no momento certo você vai ver, né? Amém, graças a Deus, meus queridos e amados irmãos. Vamos ouvir também a leitura da palavra de Deus com o nosso auxiliar, irmão Alessandro. Amém? Ele vai ler a palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já convidamos todos os irmãos que estão em casa assistindo essa live também, de sua residência, em reverência à palavra, a nos colocarmos de pé. Se tiverem próximo um exemplar da Bíblia Sagrada, que possa estar lendo também conosco um texto bastante conhecido, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João acerca de Jesus Cristo, que está no capítulo 1, versículo 43 ao 46. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 43 ao 46. Estarei utilizando uma versão chamada NVI. Ela difere um pouco da corrigida, mas tem o objetivo de simplificar melhor também o entendimento aos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 43, segundo escreveu João. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, com André e Pedro, era da cidade de Betsaída. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem
Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse-lhe Filipe: venha e veja. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, com o objetivo também de alcançar todos os irmãos que estão em suas residências, né? A gente é convidado a estar orando, e você pode participar também com a sua família desta oração, que tem o objetivo, né, não só tão somente de estarmos nos apresentando a Deus, mas também intercedendo por toda a nação, por toda a liderança constituída pelo presidente da República, pela liderança constituída também, né, nos trabalhos da DCEARA, pelo nosso presbítero também, Fábio Gomes, a sua família, que o mesmo é impossibilitado mediante os ofícios com o nosso pastor Hélio, passou o dia em atividade, né? Mas estamos também intercedendo, envolvendo também nesta oração, para que Deus continue o ajudando e ajudando a igreja do Senhor nesses dias e que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Então nós convidamos a você para que possa também adentrar ao trono da graça do Senhor neste momento com esta oração. Pai querido e santo, neste momento, ó Deus, estamos na Tua presença, Senhor, com esta oração, Senhor, específica, Deus, buscando, Senhor, rogar as Tuas misericórdias para conosco esta noite, Pai. Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, Senhor, que ela não torna vazia para aquele, Senhor, que a enviou, ó Pai, antes apraz e faz a obra necessária nos corações, Senhor. Que Tu possas falar no nosso meio, como tem sido feito durante todos esses cultos, Senhor, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos reunidos, Senhor. Pai querido, neste momento também, Senhor, te pedindo e te rogando, Senhor, as Tuas bênçãos por toda a nação, por toda, Senhor, liderança constituída, pela presidência da República, Senhor, pelos líderes, Senhor, dos estados, ó Deus, pelos líderes, Senhor, das cidades também, Pai, e no conceito religioso também, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos, Senhor, mediante, Senhor, as Tuas misericórdias sobre a vida do Teu servo, Senhor, o pastor Hélio, que está na frente deste tão grandioso trabalho que é a DCEARA, que tem chegado para promover vida e vida em abundância através da mensagem da palavra de Deus. Uma igreja com propósito, uma igreja que tem objetivos específicos, Senhor. Ajude, continue, Senhor, com Tuas mãos estendidas, continue, Senhor, tirando os empecilhos, ó Deus, para que a Tua obra avance cada vez mais, para que os templos comecem a ser abertos também aqui em nossa cidade, ó Pai querido, para podermos estar Te adorando na beleza da Tua santidade. Ó Pai querido, nosso presbítero, também presbítero Fábio, a sua família, Senhor, que está à frente desse trabalho aqui nesta cidade. Pai querido, ao nosso diácono Jason, a todos, Senhor, a sua família, todo o nosso irmão Elias, que estamos aqui na sua residência, onde tem abraçado essa causa, a sua família, nosso irmão Edivar, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, continua, Senhor, nos ajudando, nos dá uma noite feliz através das Tuas misericórdias. É o que Te pedimos neste momento e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, poder sentar, ouviremos a jovem Radaf, e logo após a nossa irmã Lúcia já está com a oportunidade também para nos trazer uma saudação, né? E nós permanecemos dando glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor
a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez na presença de Deus, adorando, exaltando, glorificando ao Deus que tudo pode, ao Deus que é soberano, eterno, longânimo, para a glória do seu nome. Estamos aqui adorando a Ele. Não estamos aqui adorando a ninguém, estamos aqui adorando ao Senhor. Só Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Quem pensar que a gente está aqui adorando alguém está enganado. Nós estamos aqui adorando aquele que é o dono da obra. Glória a Deus. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Números 23 e 23, que diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Em outra versão, encantamento significa feitiçaria. Então diz assim: contra Jacó não vale encantamento. Esse versículo aqui, ele leva a gente para o capítulo 22 de Números, quando Balaque e Balaão se levantaram para amaldiçoar o povo de Israel. No capítulo 22, Balaque enviou mensageiros a Balaão e para que ele fosse até Balaão, para que trouxesse ele, para que ele viesse amaldiçoar o povo de Deus. Diz assim no versículo 5, diz assim: este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. O versículo 6 diz assim: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, por mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e lançarei fora da terra. Porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então ele enviou esses mensageiros para Balaão, e Balaão foi consultar o Senhor se ele realmente ia com esses mensageiros para amaldiçoar o povo de Israel. E quando ele foi consultar o Senhor, o que eu acho interessante é que ele fica aí que eu vou consultar o Senhor. Quando ele foi consultar o Senhor, aí o Senhor perguntou: quem são esses homens? Eu achei tão interessante essa parte que o Senhor perguntou assim: quem são esses homens? Nesse versículo aqui. Quem são esses homens que estão contigo? Deus perguntou para Balaão. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que um povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoe, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás a este povo, porque bendito é. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando ele foi consultar, o Senhor disse: não irás com esse povo. Pela primeira vez ele disse. Lá em Gênesis 12:3, o Senhor diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então ele pensava que podia amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus já tinha feito uma aliança com Abraão, com essa mensagem do Gênesis 12:3. E pela segunda vez, esses primeiros mensageiros, eles foram com o valor do encantamento para comprar Balaão. E na segunda vez eles mandaram outros príncipes, melhor do que aqueles, mais honrados do que aqueles primeiros, para que Balaão fosse. E Balaão, pela segunda vez de novo, disse que ia consultar o Senhor. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Porque ele disse que grandemente honraria Balaão, mas Balaão disse que mesmo se ele desse prata e ouro, ele não faria o que Deus não tinha mandado. Tá certo, meus queridos e amados irmãos? Então é isso aí. Muitas vezes as pessoas se levantam querendo se levantar para amaldiçoar um povo que Deus levantou, e
estão querendo amaldiçoar. Mas ai daquele que se levantar contra o povo, contra os escolhidos do Senhor. Nesta noite eu tenho um recado de Deus para você. Porque esse povo é um povo que Deus tirou da terra do Egito, assim como ele tirou lá aquele povo, quando o povo fazia 430 anos que estava sofrendo, e Deus escolheu Moisés para libertar aquele povo, e aquele povo vinha subindo pelos campos de Moabita. Então Balaque se atravessou na frente para que ele amaldiçoar, porque diz que aquele povo era tão grande que era como um boi lambendo toda a erva do campo, que ia acabar com eles. Mas só que aquele povo só queria atravessar. Aquele povo não ia fazer nada a Balaque, mas Balaque resolveu atravessar na frente e querer amaldiçoar o povo de Deus. Mas naquele que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Eu achei muito bonito também uma parte aqui que diz aqui, nesse versículo aqui, que diz assim: Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará, né? Porque aquele que Deus abençoou, benditos que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então, meus queridos e amados irmãos, quem é brindado por Deus, o inimigo não lhe toca, o inimigo não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Glória a Deus, porque o Senhor nos assegura a sua proteção como um muro de fogo, como em Zacarias 2:5. A maldição que alguém lança contra quem é brindado por Deus volta contra si mesmo, pois o Senhor prometeu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Balaão e Balaque tentaram todos os tipos de agouros contra o povo de Deus, mas nenhum deu certo, porque como a gente vê o que aconteceu com eles, quando ele foi profetizar, só saía a bênção da boca dele. E no final, a última profecia que ele falou, ele mesmo profetizou a morte deles. Porque lá em Josué 13:22, vocês veem lá que ele morreu quando foi atacado lá. Balaão morreu. Balaão e todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. Então é isso, meus amados e queridos irmãos. Ninguém jamais pode se levantar contra aquele que Deus escolheu. Porque se tentarem, um recado de Deus que tem para você hoje nesta noite. Eu estava dizendo: Jesus, será que eu vou dizer isso? Mas desde ontem que o Senhor está colocando isso em mim para eu dizer: se levantar, se passar na frente do povo de Deus, que é esse povo que está se levantando, que está vindo uma grande multidão, que Deus está levantando um povo forte. Se atravessar na frente, vai morrer. Vai descer a sepultura, porque você vai estar cavando a sua própria cova. Ai daquele que atravessar na frente dos escolhidos de Deus, porque é Deus que está levantando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem falado para o seu povo. Nesta noite nós queremos continuar glorificando, engrandecendo esse Deus que tem nos sustentado com a deixa da sua poderosa mão. Na verdade, é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá força. E vamos louvar esse Deus tão grandioso, dizendo: grande é o Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
sobre a terra e céu. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mesmo mãe de ouviremos a irmã Maria José também nos trazer uma saudação. Glória a Deus. Sempre. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero também saudar todos que estão aí nos ouvindo, né, nos assistindo nessa live. Quero dizer para você que nessa noite o Senhor já começou a falar através dos louvores, da sua palavra. Ele é um Deus que tem alimento para toda a alma. E desta feita a sua alma está sendo alimentada. Não perca tempo com outra coisa, mas não perca essas oportunidades de se alimentar com a palavra de Deus. Pois hoje Deus propôs no meu coração de falar sobre milagre. Glória a Deus. Irei ler aqui em João no capítulo 11. E a partir do 39 que diz assim: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Tirai, pois, a pedra. Glória. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, isso chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Essa passagem de Lázaro é muito importante, pois nessa passagem de Lázaro a gente vê o desespero de alguém que estava perdendo e que chegou até a perder um ente querido, né? Que é o irmão de Marta e Maria e amigo de Jesus, amigo íntimo de Jesus. Nessa passagem nós vemos também que Jesus chorou, se compadecendo, se movendo com aquele acontecimento, né? E nós vemos também nessa passagem, muitas vezes é que nos falta fé, porque a gente vê uma pessoa doente e fica bom, é até um milagre aparentemente natural, mas a gente vê alguém ressuscitar depois de 4 dias de morto, é um milagre extraordinário. E por que foi que Jesus, ele não veio antes? Porque Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Mas Jesus, ele chega na hora certa. Se Jesus tivesse chegado antes de Lázaro morrer, muitos que ali estavam naquela multidão não iam acreditar naquele milagre. Glória a Deus. Mas a multidão era tão grande para ver o que Jesus ia fazer, que o que foi que aconteceu? Jesus fez a oração ao Pai, sabendo que as palavras dele já tinham sido repetidas, que ele disse que tu sabe, eu bem sei que tu sempre me ouves. Mas é que a multidão que está aqui, Jesus estava dizendo, nem todos que estão aqui, eles creem naquilo que não escuta. Glória a Deus. Tem pessoas que ele só crê se ele botar o dedo lá dentro da ferida, como fez Tomé. Glória a Deus. Então é necessário que Jesus às vezes se ausente e chegue depois. Aos meus olhos e ao seu ele chegou depois, mas aos olhos dele ele chega na hora certa, na hora do milagre. Glória a Deus. Você talvez esteja dizendo assim no seu coração: louvado seja o nome de Jesus para sempre. Mas se eu tivesse conseguido assim, tal coisa não teria acontecido desse jeito. Eu quero dizer que para tudo Deus tem um propósito. E o que Ele faz na sua vida hoje você não entende, mas entenderá depois.
tamanho. Para mim, você é algo extraordinário, mas para Ele fazer, Ele não quer saber o tamanho da circunstância da sua vida. Ele é Deus de milagre, independente da situação. Aquilo que estiver na sua frente atrapalhando a besteira. O que estiver na sua frente, Ele vai tirar e você vai cantar vitória. Muitos estão dizendo assim, aleluia, e tu não é crente, porque tu está passando por isso. Jesus não podia impedir que isso acontecesse contigo, mas às vezes é necessário acontecer para você cantar o hino da vitória no milagre. Glória a Deus, porque às vezes o dinheiro resolve alguma coisa, às vezes um amigo resolve alguma coisa, mas tem coisa que o dinheiro não resolve, o amigo não resolve, o pai não resolve, a mãe não resolve, o esposo não resolve, a esposa não resolve, mas Jesus chega na hora e resolve. Então não importa se você disse assim, faz 1 ano, faz 2, faz 3, faz 5, não importa. Confie no Deus que é Deus de milagre, que faz coisas grandes. Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você que está do outro lado, renove a sua fé e a sua esperança, que Jesus está chegando aí para fazer o que você não pode. Glória a Deus, Jesus é grande. Glória a Deus, confie. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Isso daqui que está acontecendo é um pedacinho da Desseara. Vai vir coisa grande aí que você vai ficar assustado. Se segure. Se segure da besteira. Você se segure para ver, porque é coisa muito grande. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que Meus irmãos, graças a Deus, Deus é Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus, de coisas novas, né? Eu estava pensando ali o que Deus fez na minha vida, coisa nova, não é? Para eu estar aqui na Desseara hoje, aqui louvando a Deus, servindo a Deus na Desseara, foi questão de poucas horas que Deus fez na minha. Eu fui dormir na madrugada de Alagoas com a minha esposa, Deus trabalhou, de repente eu disse, eu vou para a Desseara, ela disse, vamos. Ninguém me chamou, o Espírito Santo me convidou. Aleluia, naquele mesmo dia da madrugada eu consegui dormir. No outro dia já fui pedir a carta, fui fazer todo o processo, todo o procedimento. Foi um negócio menos de 24 horas, irmão. Isso é coisa nova de Deus na minha vida, não tem explicação. Aleluia, para minha surpresa ainda eu já fui ousado dizer, ó Deus, se o Senhor quer que eu esteja na Desseara, faça um milagre. E Deus já foi falar, Deus é Deus de milagre. E nessa noite Ele está curando alguém, Ele está fazendo milagre na vida de alguém. Aleluia. E para confirmar, Deus fez um milagre. Aleluia, eu estou aqui feliz e renovado para a glória de Deus, porque Deus é Deus de milagre. Amém? Glória a Deus. O nosso irmão Alexandre já vai nos trazer a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ao único a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal,
desde o princípio a presença do Senhor, porque a glória de Deus desceu no ambiente. Oh glória! E Ele tem falado através dos seus servos, das suas servas, nessas lives, tem alimentado o seu povo através da palavra. Meus queridos irmãos, estou feliz em mais uma noite, em estar aqui na residência do nosso irmão Elias, com o objetivo tão somente de estar adorando, exaltando, bendizendo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Oh glória! Louva a Deus por tão rica oportunidade nesta noite. Coube a nós cair por sorte nesta noite, escalado pelo nosso presbítero Fábio, deixar uma reflexão da palavra nesta noite. E já rogamos também as orações dos servos, das servas de Deus, você que está assistindo esta live, para que Deus, Ele continue, porque Ele tem falado no nosso meio, para que Ele continue falando e trazendo palavras para a exortação das nossas vidas. Meus queridos, o texto a qual lemos esta noite, ele está baseado no Evangelho segundo escreveu João acerca de Jesus Cristo. A epígrafe do texto a qual lemos nesta noite, ela fala o seguinte: Jesus chama Filipe e Natanael. Meus queridos, quando eu observo, em meio a tantos e tantos acontecimentos, em meio a uma trajetória de Gênesis a Apocalipse, eu observo na Bíblia Sagrada, Deus, Ele sempre chamando pessoas para a sua seara. Eu observo Deus, Ele sempre trazendo ali uma chamada específica na vida de alguns, objetivos específicos na vida de algumas pessoas. E a Bíblia nos diz com o cumprimento da profecia que tinha surgido através da palavra de Deus em Isaías capítulo 40, versículo de número 3, houve a projeção que viria um após João Batista, que ele iria dar conclusão a tudo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Desde o princípio nós observamos que Deus, Ele sempre teve objetivo para a humanidade. Desde o princípio nós observamos que Deus, Ele sempre trabalhou num plano específico para toda a humanidade. A humanidade, a Bíblia diz, por suas invenções, por suas ideologias, é que muitas das vezes se sai do projeto de Deus, sai do plano de Deus, sai da vontade de Deus, mas pela sua infinita misericórdia, Jesus, Ele veio para chamar aquele que se havia perdido. Meus queridos, nesta passagem a Bíblia nos diz que uma passagem a qual testifica a respeito de um evangelho que foi testificado através das Escrituras, que o caminho ele foi preparado, a projeção, o mundo ele foi preparado para a vinda do Messias. E o Messias é inserido nesse contexto. O Messias ele vem, o Messias ele anda, o Messias ele se projeta neste mundo, Jesus Cristo, com o objetivo específico de chamar aquelas ovelhas que estavam afastadas do redil, de se revelar de uma forma graciosa a uma nação gentílica que não chamava pelo seu nome. E a Bíblia nos diz, pela rejeição de Israel, essa graça alcançou toda a humanidade, de tal forma que nós também fomos alcançados pela dádiva de Deus, a salvação que nos alcançou através de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz que Jesus ele andou, ele projetou-se em uma forma material, uma forma humana neste mundo, andou ali, tendo contato com a humanidade,
andou por este mundo afora, principalmente ali na terra santa, na terra prometida a Israel. Andou se projetando ali e as pessoas foram testificando de tudo o que a Escritura Sagrada escreveu a respeito dele. Nós entendemos através da palavra que tudo que estava predito acerca dele foi cumprido. E naquele momento ali eu vejo agora um homem que tinha um nome chamado de Nicodemos, que foi impactado com aquele evangelho, a qual falava de um arrependimento íntimo e de coração, de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração que se voltasse para Deus, que ao adorasse na primazia de todas as coisas. E aquele evangelho, ele saiu se expandindo de tal forma que foi alcançando as pessoas, e muitas das pessoas daquela época começaram a ouvir falar acerca de Jesus. Ora, Jesus por onde começou a passar, Jesus por onde começou a se projetar, Jesus por onde visitava as comunidades daquela época, era o centro das atenções, porque Jesus, ele veio não com um motivo ali de estar se apresentando, de estar aparecendo, mas ele chamava a atenção porque a palavra testificava acerca de tudo que estava acontecendo e que iria acontecer. Jesus, ele veio fazer a diferença neste mundo tão terrível. Oh, glória! E ele veio, e esse texto nos diz que ao passar por uma determinada localidade, ele encontrou pessoas, e eu acho interessante é que a forma que Jesus tem para trabalhar na vida das pessoas, algumas pessoas como esses homens aqui, Filipe e Natanael, a Bíblia diz que eles chegaram e Jesus chega, se aproxima e diz àquele homem que o seguisse. Ora, nós entendemos acerca da palavra, que a palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz, a palavra ela promove vida naquele que a recebe, porque um dia estava testificando acerca de um homem também aqui, ali no porto de Suape. Ele não falava muita coisa, ele não se projetava em uma condição de estar palavraseando muito, falando do evangelho, mas ele tinha um objetivo. Quando ele evangelizava, ele chegava em cada mesa, em cada pessoa, e tocava nas pessoas e dizia: olha, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E aquilo ali foi me chamando a atenção, e eu via o promover do impacto da palavra que era promovida nas pessoas pelo fato de ouvir que Jesus o amava. Oh glória! E naquele momento o próprio Jesus disse: olha, tu estás vendo a revelação que foi dita por João, que o verbo se fez carne e está habitando em vosso meio. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, que veio para salvar aquilo que se havia perdido. Ora, suia da canaraia e levaçutequeia. Jesus disse àquele homem: segue-me. E o que eu acho interessante é que aquele que é alcançado, ele cumpre o que está escrito na Bíblia: dai de graça o que de graça recebeste. Ou seja, tu foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, evangeliza, fala das boas novas, entra, aleluia, muitas das vezes até no WhatsApp, no Facebook, aonde quer que seja, se estás debaixo da vontade de Deus, evangeliza, porque Deus se agrada disso. Muitas das vezes tem gente que diz: eu não sei falar, não sei projetar, não tenho intelecto suficiente. Mas ele não chama os intelectuais, ele chama aqueles simples que chega muitas das vezes e diz: Jesus te ama, ele tem um projeto para a tua vida. E naquele momento aquele homem, ele saiu e foi encontrar Natanael. E Natanael, mediante aquela circunstância ali, daquela chamada, disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré é um povoado pequeno, Nazaré é uma cidade ali, poderíamos dizer assim, um município pequeno. E aquele homem, a princípio, ao ouvir falar de Jesus, não creio, de intento e de coração aberto e puro,
naquele momento, porque ele duvidou, ele reconciliou, quer saber o que Deus tem para fazer na sua vida. Abre o teu coração, deixa Jesus entrar, que ele vai fazer grandes coisas, ele vai mudar a tua situação. Eu observo, quando eu me projeto na palavra de Deus, oh glória, é chamadas específicas muitas das vezes em nossa vida. Cada um tem uma chamada específica. Muitas das vezes Deus tem algo sobrenatural para trabalhar na vida de alguma pessoa. Quem sabe eu estou falando para alguém nesta noite, oh glória, que já sentiu essa chamada, que sabe que Deus tem um projeto para você fazer. Aleluia. Aleluia. Mas em algum momento, porque a peregrinação ela é extensa, Israel caminhou durante vários e vários anos. Eu não sei há quanto tempo faz que Deus te chamou. Oh glória. Eu não sei quanto tempo faz que Deus chamou você para essa seara, para este trabalho específico, principalmente do evangelismo. Mas eu sei uma coisa: se Ele te chamou, se Ele falou contigo, é porque Ele vai cumprir com tudo que Ele determinou para você. Eu observo em Gênesis capítulo 12, quando Deus ele faz uma chamada, aleluia, específica ali na vida de Abrão até então. Ele diz: olha, Abrão, então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que eu acho interessante nessa chamada, que no versículo 4 ele diz: partiu Abrão como o Senhor tinha dito. Eu não sei, aleluia, estamos debaixo da revelação da palavra de Deus. Há quanto tempo faz que o Senhor te chamou? Porque nessa palavra a Bíblia nos diz que ele chamou Abrão. E a Bíblia também testifica que ele teve uma caminhada extensa até chegar à conclusão da promessa, não na vida dele, mas na posterioridade dele. A semente dele que viria posterior a ele alcançou muitas das bênçãos que estava projetado na vida de Abrão. Mas quer saber? Muitas das vezes existe uma condição para a gente ter felicidade nessa caminhada. Muitas das vezes existe uma condição que é para Deus continuar nos ajudando. Muitas das vezes existe uma condição para que nós nos coloquemos no centro da vontade de Deus. Aleluia! Porque na primeira chamada ali que houve na vida de Abrão, a Bíblia nos diz no Gênesis capítulo 12, verso 7, que Abrão naquele momento, ao ouvir a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele partiu, e o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. O segredo da vitória
é ter, aleluia, altar montado na presença do Senhor. O segredo da nossa felicidade, na nossa caminhada, é ter um altar diário montado na presença do Senhor. O altar significa intimidade. O altar significa comunhão. O altar muitas das vezes significa ousadia na presença de Deus. Não estamos falando ali de desobediência, mas de ousadia. Ao estarmos na presença dele, a gente de forma humilde se humilhar, pedir, e pelas suas misericórdias ele nos conceder, não por mérito humano, mas pela intimidade que a gente tem com ele. Glória a Deus. Aleluia. Abraão foi um homem de intimidade com Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz que em Gênesis capítulo 13 ou 12, versículo 8, Abraão na sua trajetória monta o seu segundo altar. Em Gênesis capítulo 13, verso 8, a Bíblia nos diz que ele monta o seu terceiro altar. Em Gênesis capítulo 13, verso 18, a Bíblia diz que ele monta o seu quarto altar em sua peregrinação. Era uma caminhada de comunhão com Deus, era ele falando com Deus, Deus falando com ele. Quer ter vitória na tua vida? Monta o teu altar diante do Senhor, porque tu fala e ele te orienta, e tu vai fazendo, tu vai andando, tu vai caminhando, tu vai seguindo conforme a vontade de Deus. Não é a tua, não é a minha, é a vontade dele, é dele, é dele, é dele, é dele, é a vontade dele que permanece. É a sua de cantaralha, e candarraço. Oh glória, é a vontade dele, não é a nossa. Porque muitas das vezes Deus faz promessa em nossa vida, e eu vim a entender isso através dessa passagem. Deus, ele faz promessa, e muitas das vezes a gente se inquieta, a gente fica almejante. Oh glória, eu lembro-me de uma condição um dia, a qual antes da minha convenção Deus disse através de um homem: olha, eu sou profeta de Deus. Aleluia, tu crê que está passando o profeta de Deus na tua vida? Eu disse: eu creio, eu creio. E ele disse: pois creia, porque há uma projeção de Deus para a tua vida. Eu te fiz uma pergunta, e tu disseste que ainda não é evangélico, tu disseste que ainda não serve ao Senhor, mas chegará um dia, e eu te digo esta palavra, que está bem pertinho, mas não é no teu tempo, não é no meu, é no tempo dele. Mas eu te digo, está bem pertinho a tua conversão. Oh glória. E ao receber aquela palavra, veio após alguns dias a convenção, e na convenção veio as lembranças do que aquele homem disse: olha, tu vai por aqui, tu vai por ali, tu vai caminhar aqui, tu vai assim, Deus vai te levar aqui, vai ali, vai ali, vai ali, e tu vai chegar até certa caminhada, até certo local. E eu disse: eu já estou pronto. Glória a Deus. Oxe. Oh, aleluia. Eu no começo da fé, Glória. menino, pois ainda tenho 10 anos de idade, fazem 10 anos que eu me converti ao Senhor, aprendendo com ele diariamente. Mas no começo da projeção da fé, eu disse: eu já estou pronto. E Deus começa a pegar na nossa mão e vai levando. E a gente vai se projetando, e olha, alguns momentos, como disse Jeremias e outros personagens da Bíblia Sagrada, e a gente vai observando, e vai caminhando, e vai percebendo, e começa a ter o entendimento de: Senhor, eu não passo de uma criança na tua presença. Glória a Deus. Me ensina, eu não passo de uma criança. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz que aquele almejar em meu coração me fez entender que eu estaria pronto. Mas não é eu, não é você quem vai dizer é ele. Oh glória. Espera, confiante no que Deus te disse. Ei, arabaço. Oh, glória. Eu não sei o que foi que ele te disse,
Aleluia. Mas ele te disse algo: que é você e Deus, é Deus e você. Mas no tempo certo vai acontecer. Aleluia. Porque é a projeção da nossa vida. Deus disse a Abraão: olha, eu vou te dar um filho. E ele duvidou com a sua esposa, disse: faz um filho, a gente já estamos velhos, estamos nos nossos corpos amortecidos. Mas Deus disse: olha, eu vou te dar um filho gerado de ti e da tua esposa Sarai. Glória a Deus. E naquele momento ele recebeu aquela palavra. Mas passou o tempo na caminhada. Foi passando o tempo na caminhada de Abraão. E cadê a conclusão daquela promessa que Deus fez? Aí chega um momento que Sarai, ela diz: olha, não vai ter projeção. Deus falou, mas no capítulo 16 ele diz: vamos colocar H no meio. O vento ele não abre. A palavra ela veio, mas a gente já caminhou algum tempo e nada está acontecendo de diferente. Aleluia. Vai ver que a promessa ela não vai acontecer. Mas eu te digo uma palavra nesta noite: Aleluia. aquele que prometeu, Glória. ele é fiel para contigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Confia no Senhor. De todo o teu coração confia. Repousa a tua esperança nele. Porque a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 11, a versão judaica, a qual eu tenho uma que a gente observa naquele texto, que diz que a confiança, ele define a fé como a confiança, confiar naquele que fez a promessa. É suficiente para a gente conseguir chegar no objetivo dele. Deus, ele tem um objetivo para você. Ele tem um objetivo para a tua vida. Ele tem falado contigo durante a peregrinação e ele te exorta mais uma vez com essa palavra esta noite: tenha esperança nele. Porque a Bíblia nos diz, no capítulo 16 de Gênesis, H entra em um cenário que não era para adentrar. E a Bíblia nos diz que houve uma gestação que não era projetada por Deus. Porque bom é estar debaixo da vontade de Deus. A ansiedade pela bênção muitas das vezes pode nos proporcionar ciladas na nossa caminhada. Esperar o tempo de Deus é esperar a conclusão da sua vontade, é predominar aquilo que Deus projetou, seja um ano, 2, 10, 20, 30, 40, 50, mas é esperar a projeção de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia nos diz no capítulo 16, versículo 16 do Gênesis, que Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar deu-lhe Ismael. Escute, a projeção daquela chamada tão bonita na vida de Abraão, até então parecia, agora está limitada, parecia não ter mais esperança. Porque Abraão em algum momento ele não creu o suficiente naquela promessa para que Deus cumprisse em sua vida. E a Bíblia nos diz que houve um preço pelaquela condição a qual a Bíblia nos diz que foi projetada por ele e sua esposa. Houve um preço. Porque no capítulo 17 diz: quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Oh glória!
anda, ou ande em minha presença, segundo a minha vontade, e seja íntegro. Oh, glória! Era Deus dizendo ali: olha, passou-se mais ou menos 13 anos de silêncio, que a Bíblia não faz nenhuma narrativa entre o nascimento ali de Ismael até a projeção, quando Deus fala com Abrão até então. A Bíblia nos diz de 86 para 99 anos, dá em média 13 anos. Um homem que tinha intimidade com Deus, que tinha altar montado na presença do Senhor, invocava ali o nome do Senhor, e o Senhor respondia. Agora está passando uma quarentena, poderíamos dizer assim, sem ter a presença de Deus. E a gente nos projeta dentro desse texto, e muitas das vezes Deus reserva momentos em nossa vida para tratar conosco. Eu não estou dizendo aqui que ninguém está em pecado, não. Mas o objetivo da palavra de Deus esta noite é que a gente faça uma autoavaliação da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa projeção. Como é que estamos em nossa caminhada? Estamos andando segundo a palavra? Estamos caminhando segundo a vontade dEle? Estamos caminhando segundo Ele tem nos orientado para caminharmos? Ou a fé já está em baixa? Porque eu entendo também, porque eu passo momentos em nossa vida que a gente diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem agora Jesus, arrebata a tua igreja Jesus, vem Jesus. Mas há momentos que a gente diz: espera um pouco, Senhor, espera mais um pouquinho, Senhor, que eu acho que não estou andando muito firme, está um pouco uniforme essa caminhada. Muitas das vezes é as decisões que nós tomamos. A chamada ela vem, Jesus nos chama, mas Ele nos diz: olha, a projeção de felicidade para a tua vida está pautada na confiança que você vai depositar naquele que te prometeu. Porque a Bíblia nos diz, no capítulo 17, que mesmo com este silêncio de Deus, mesmo com essa projeção tão difícil, mas Deus se revela a ele novamente. E Ele se apresenta ali de uma forma tão particular. É uma forma que eu observo que está lá no Êxodo, capítulo 3 também, quando Deus ele se revela ali a Moisés. E lá Ele diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A identidade de Deus ao povo hebreu. Aqui Ele diz: eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. A Bíblia diz aqui que Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. A palavra de Deus, eu quero concluir com essa palavra. Havia algo projetado esta noite, que o homem ele se prepara, mas o direcionamento da palavra é da parte de Deus. A necessidade do povo, quem sabe é Ele. Quem sabe alguém está precisando dessa palavra, que estar ali, como disse o nosso pastor, um soldado muitas das vezes ferido por alguma situação, e Deus está dizendo esta noite para você: as minhas promessas, elas repousam sobre a tua vida. Oh glória! O que foi projetado para a tua vida, chegará o tempo, aleluia,
da conclusão, porque eu observo aqui para encerrar, em Deuteronômio capítulo de número 34, e o verso 4, quando a Bíblia diz: e o Senhor lhe disse a Moisés: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando lhe disse: eu darei a seus descendentes esta terra. Mas para Abraão chegar no objetivo de Deus, Deus teve que tratar com ele de uma forma íntegra, de uma forma particular. E Ele está falando com você esta noite de uma forma íntima, de uma forma particular. E está dizendo: olha, o Abraão do início da trajetória, ele ficou ali no capítulo de número 16, porque ele disse: Abraão, eu vou mudar o teu nome. Eis que faço novas todas as coisas em tua vida. Assim como foi na vida de Abraão, Deus disse: olha, eu vou mudar. É uma nova aliança. Ei, a suia de candará, ei, filho, suia de candará. Deus está mudando o ciclo do cativeiro esta noite. Deus está dizendo nesta noite para você: olha, as projeções que eu tenho para a tua vida são maravilhosas, porque o antigo concerto nos falava de uma terra prometida que foi alcançada pelo povo de Deus. Mas no presente século Ele nos promete algo que se sobressai, porque a palavra dele nos diz que o trabalhar de Deus, as projeções de Deus, os planos de Deus, eles são muito maiores, ele se sobressai concernente aos nossos planos. Apocalipse capítulo 21, ele diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus tem vida eterna. Deus tem bênção para o final da caminhada. Estamos esperando Ele no presente momento, na presente oportunidade, aqui nesse exato momento. Estamos dizendo ao Senhor: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E que você possa estar almejante, que teu coração esteja ardendo, aleluia, por essa promessa, porque fiel é o que prometeu. Mas para a gente ser feliz na nossa caminhada, a gente tem que ter confiança naquele que prometeu. Confia que o que há de vir virá e não tardará. Confia. Mas eu já escuto essa palavra desde o início da minha trajetória espiritual. Mas o Senhor está te dizendo esta noite: confia na promessa, confia, não deixa nada embaraçar a tua caminhada, não deixa nada tirar o alvo que está proposto para nós, que é um dia desfrutarmos das mansões celestiais, da glória de Deus naquele lugar. Confia, não baixa a cabeça. Vem situação difícil, vem situação contrária, mas se nós permanecermos nele, em confiança,
nós alcançaremos as promessas, as bênçãos, o que está reservado, oh glória, o que está reservado, o que está reservado da parte de Deus, nós iremos desfrutar em nome de Jesus. Coisas erradas andei fazendo, em quase todas me arrependi, mas houve uma especial e a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Nessa noite, se você quer entregar sua vida a Jesus, aleluia, deixa um recado aí, os irmãos que estão, aleluia, ligado, e como você sabe como deve fazer, aleluia, para que você chegue a Jesus. Você já sabe, já foi dito, já foi pregado a palavra de Deus. Ele te chama, Ele te ama e quer fazer morada em tua vida. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Já estamos encerrando, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos concedido, por sua atenção, por sua audiência. Aleluia, permaneça conosco. Aleluia, a Seara chegou e Deus vai fazer mudança, aleluia, na terra através da Seara. Meus irmãos, vamos também convidar o auxiliar irmão Elias para encerrar com oração, já agradecendo ao Senhor por tudo nessa oração, orando pelo nosso pastor Hélio Ribeiro, como também os obreiros da casa do Senhor, né, os cooperadores que estão cooperando nessa tão grande obra, para que Deus permaneça abençoando, por crescer, certamente vai crescer, porque a obra é de Deus. Amém? Meus queridos irmãos, é um breve aviso, né, que nosso presbítero, ele passou essa orientação para a gente multiplicar. Ele tinha falado que, na última live, que a escola bíblica dominical estaria acontecendo amanhã. Mas por motivo de força maior para a gente fazer um trabalho que foi necessário ser feito amanhã, então ele passou a orientação que próximo domingo, em nome de Jesus, estará acontecendo a escola Bíblica Dominical Seara Cabo de Santo Agostinho. Então esse é o aviso, e que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós vamos estar orando. Também queremos orar pela irmã Adriele e a irmã Adriana, que pediu oração pela sua família, aí que está assistindo esse culto no seu lar, pediu oração, e nós vamos estar também apresentando a irmã Adriana e a irmã Adriele, que pediu oração pelas suas famílias. Amém? Então vamos de pé, vamos estar orando ao Senhor Jesus e agradecendo por esse culto, por esse trabalho, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, somos gratos a Ti por Tua bondade, Tua infinita misericórdia, pelo que Tens feito em nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor, nosso Deus, com a Tua mão poderosa, Senhor, ó Pai, continua estendida sobre nós, ó Pai, protegendo Teus filhos na terra, Senhor. Assim também Te pedimos pela família da irmã Adriana. Olha, Deus, Tu sabe e conhece, Senhor Deus, tudo o que está, Senhor Deus, acontecendo, as necessidades que tem o Teu servo. Pai, a irmã Adriele também, que pediu oração. Pai amado, vai ali na sua família, vai fazendo uma intervenção divina, Senhor. Ó Deus, vai abençoando Teus filhos na terra. Pai, aqueles que estão internados em leitos de hospitais, ó Pai, enfrentando a Covid-19, Pai, neutraliza todo o mal, cai a porteira em nome de Jesus, toda a investida do maligno. Vai abençoando nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A Seara chegando, a Seara crescendo.
chegando, a descer. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Obrigado. E próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos com nossa live novamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.